Olá pessoal, a gente vai iniciar agora uma aula sobre o conjunto dos números inteiros, certo? Esse é um conjunto bastante importante para a gente dar continuidade ao estudo das operações matemáticas, né? A gente viu todas as operações básicas, né? Desde a adição até a radiciação, né? Que é a famosa raiz quadrada. Mas esses cálculos que a gente fez foram todos baseados em um conjunto bastante simples, né, que é o conjunto formado a partir do zero, né, iniciando com o zero, nós temos o 1, o 2, somando de 1 em 1, né, 3, o 4, até infinito. Certo? Então, aqui pode ser continuado até onde você quiser. Então, esse conjunto aqui, certo, que inicia-se do zero, em outros livros, a partir do 1, né, mas o que a gente tem que entender é que esses números são os mais simples, né? São os números naturais. Tá? Esses números naturais, eles não têm os mesmos elementos que esse conjunto dos números inteiros vão ter. Tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai estudar um tipo de número, né, que não faz parte desse conjunto aqui. Certo? E esse conjunto dos números inteiros, ele surgiu a partir da necessidade de você representar dívidas ou faltas, certo? Como é que você vai registrar uma dívida, tá? Ou uma falta? Nesse conjunto aqui não é possível, certo? Então, a invenção dos números inteiros foi para suprir essa necessidade aqui, certo? Então, se você tem o conjunto dos números naturais e a partir disso aí você consegue desenhar uma linha, tem origem aqui no zero, vai até infinito, e marcando aqui um espaço para o 1, outro para o 2, para o 3, como se fosse uma régua. E aqui o 4, certo? Para a gente representar uma dívida, nós vamos ter essa mesma ideia, certo? Só que andando para o lado oposto. Ao invés de ir para a direita, a gente vai para a esquerda, certo? Então, o conjunto dos números inteiros, ele tem a seguinte representação. Quando você imagina esses mesmos valores, só que vindo para cá, certo? Essa foi a grande sacada dos matemáticos para criar esse conjunto. Então, como é que eu represento os números que estão desse lado aqui? Eu vou ter a mesma ideia. Ó. Se daqui para 1 eu andei essa distância, para a direita, certo? Eu vou fazer a mesma coisa para a esquerda, certo? Eu vou andar do mesmo tanto, ok? Mais ou menos aqui, né? Sem usar a régua, a gente vai pelo olhômetro, né? Aqui, pronto. Então, se aqui é 1 para a direita, 1 unidade e aqui também é 1 unidade, como aqui está do lado esquerdo, eu vou colocar também um 1, só que com uma diferença. Para diferenciar desse 1 aqui. Esse é o 1 positivo. Aqui vai ser o 1 negativo. Tá certo? Então, com essa ideia aqui, você cria um novo tipo de número. Os números inteiros, certo? Que são esses números naturais e os simétricos dele. O que quer dizer simétrico? É aquele que está do lado oposto. Certo? O simétrico de 1 é menos 1. Certo? E aqui você tem que fazer dessa forma mesmo que a gente está visualizando. Menos 1. Certo? Então a gente tem que ler a palavra menos antes do número. Essa é a novidade que esse conjunto traz. Tá bom? E eu posso continuar aqui. Ó. Eu andei uma unidade para a esquerda. Se eu andar 2, vai ser o menos 2. Se eu andar 3, vai ser o menos 3. Se eu andar 4, vai ser o menos 4. E assim por diante. Tá certo? De forma que cada número aqui do lado direito vai ter o seu simétrico. Tá certo? Então, quando você junta esses números todos aqui, tá? Você vai ter o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, certo? Uma letra maiúscula, a gente faz uma diferenciação assim para dizer que é um conjunto numérico. E pode colocar as chaves, né?
que é padrão, né, para se representar conjunto por um extenso. Né? Colocamos o zero aqui no meio. À direita eu coloco os positivos. 1, 2, eu posso colocar a quantidade que for aqui. 3, vou colocar até o 3. Certo? Até infinito. 1 milhão. Está tudo aqui, certo? E agora, antes do zero também tem número, certo? Menos 1. Tem que colocar o menos, é obrigatório. Aqui você pode colocar o mais ou não. Mas no menos você é obrigado a colocar. Menos 2. Menos 3. E aqui também tem as reticências, significando que ele pode ser menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Certo? Então esse é o famoso conjunto dos números inteiros. Certo? Então ele tem os naturais e os seus opostos. O que esse conjunto vai trazer de novidade? Primeiro, você pode representar, por exemplo, o saldo de uma conta bancária, certo? Quem tem conta corrente, o banco oferece um valor para que o cliente possa sacar, né? Digamos, R$500. Esse é o valor do saque, né? Possível. Certo? Mas se o cliente sacar qualquer quantia, né, até R$500, o seu saldo vai ficar negativo, tá bom? Então, imagine que um cliente desses 500 ele tirou R$200. Qual vai ser o saldo dele? O saldo dele vai ser de menos R$200. Tá bom? Então, esse valor aqui é um valor que o banco empresta. Mas se você sacar, o seu saldo fica negativo. Né? Da próxima vez que você depositar, o banco vai cobrar esses 200. Tá bom? Então, essa é uma utilidade desses números. Representar o que você está devendo. Certo? Outra utilidade, né, além dessa de saldo, antigamente as pessoas, até hoje, né, compravam fiado. Né? O que quer dizer o fiado? É quando você não tem um valor para comprar um objeto e fica devendo aquele valor. Né? O pessoal do comércio anotava no caderninho tudo. Né? Então a gente pode representar uma pessoa que comprou 1 quilo de feijão, né, R$7, dessa forma. Quanto é que essa pessoa está devendo no mercadinho? R$7, porque ela comprou fiado. Né? Ela não tinha dinheiro, então a pessoa foi lá, a proprietária anotou R$7. Então, também serve para anotar esse tipo de cálculo, né? Quando a pessoa fica devendo. E a partir daqui, né, se você pode dever, você pode fazer essa conta aqui. Ó. Imagina que você vai comprar um refrigerante que custa R$5. Certo? Mas você só tem 2. Então, você tem 2 e vai gastar 5. Nos números naturais, a gente não consegue fazer essa conta. Mas nos números inteiros a gente consegue. Certo? Como é que a gente faz essa conta? Você tem 2, vai tirar 5, vai ficar devendo 3. Tá certo? Por quê? Porque é a diferença do 5 para o 2. Tá? Então, quando o número da frente é menor, o resultado da subtração fica negativo. Tá bom? Esse é um exemplo, né, considerando aqui um número, né, menor do que esse aqui, tá? Mas tornando essa conta possível. Né? Então esse menos 3 vai estar aqui. Ó, tá vendo? Se você considerar os números naturais, esse resultado não vai estar aqui. Então aqui só tem o 3. Tá bom? Então, qual seria a regra para você fazer esse tipo de conta nos números inteiros? Vamos ver aqui alguns exemplos. Imagine que você tem 10, certo? E vai subtrair 4. Nesse caso aqui, como o número da frente, né, falando assim, de uma forma mais simples, é maior do que o 4, né? Isso aqui considerando a subtração, esse resultado vai dar positivo, vai dar 6, né? Porque você tem 10 e tira 4, então fica 6, tá? Então aqui deu um resultado positivo. Agora, se fosse ao contrário, né? Se fosse 4 menos 10, como é que eu posso fazer essa conta aqui? De 4 tirar 10. É como se você estivesse precisando comprar algo de R$10 e só tem 4. Então você vai ficar devendo 6. Certo? Então, toda vez, repetindo, né, que o número da frente, falando de uma forma bem simples, né, for menor do que
fundo traz, o resultado fica negativo. Você faz a mesma conta aqui, só vai mudar o sinal. Aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. Tá? Então, com esses números inteiros, a gente consegue fazer esse tipo de subtração, tá bom? E o resultado pode dar ou positivo ou negativo. Mas a conta é a mesma. Né? Você vai observar apenas o número da frente, se ele está maior ou menor do que esse aqui. Tá bom? Então, existem outros exemplos, né? Por exemplo, para você representar temperaturas, né? Em algumas cidades, né, do sul do país, tem regiões muito frias. Então, há necessidade de você colocar, por exemplo, menos 2 graus Celsius. Tá? Nas cidades do norte e nordeste, a gente não tem essas temperaturas. São temperaturas maiores do que zero. Mas, quando você vai em direção ao sul, né, em alguns outros países que estão perto do Polo Sul, existe a necessidade de você representar com menos na frente. Então, é mais uma utilidade desse conjunto. Certo? Também outro exemplo da utilização desses números seria o fuso horário. Né? O fuso horário, que a gente estuda em geografia, né? Você tem o globo, aqui tem o meridiano de Greenwich, ele é marcado como se fosse 0 hora. Os países que estão do lado esquerdo, como o Brasil, né? O Brasil está mais ou menos aqui, eles têm uma diferença de fuso horário, né? Eles são -3, né? E os que estão do outro lado, eles têm uma diferença positiva, né? Por exemplo, aqui, a Austrália, né? Aqui ele tem um valor, vamos colocar aqui aproximadamente +11, certo? Não sei se é esse valor aqui, tá? Então, é mais uma utilidade desse número. Então, tem várias utilidades, né? A gente vai aprender ao longo dessas aulas, né? Alguns outros exemplos, mas o importante é que vocês compreendam que esses números são importantes para resolver vários problemas e eles são criados dessa forma aqui, tá certo? Então, até a próxima, pessoal.